A paz do Senhor para você, a paz do Senhor para a sua família. Que Deus visita o seu coração neste momento e traz a paz que só Ele tem para você. Amém? Glória a Jesus. Vamos mais uma palavra, para o nosso coração nesse momento tão maravilhoso, que é onde a gente vai falar das maravilhas do nosso Deus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, manda a palavra para outras pessoas que você conhece. Quanto mais pessoas conhecer o Evangelho, mais se alegra o coração do Senhor, porque Ele fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu orando sobre o que eu falaria ao seu coração, ao meu coração. Ontem eu estava lendo a palavra antes de dormir e estava lendo aqui em Marcos 8, que nos diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante deles. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Aqui nessa palavra maravilhosa, aqui já é a segunda multiplicação dos pães. A hora que eu estava lendo esta palavra, eu fiquei pensando, quando Jesus falou: Tenho compaixão dessa multidão. Eu fiquei pensando: Jesus tem compaixão de mim. Jesus tem compaixão de você. Aquelas pessoas estavam já há 3 dias com Jesus, ouvindo a sua maravilhosa palavra, os seus ensinamentos. E Jesus não preocupou só em dar o pão espiritual para eles, porque Jesus é o pão da vida. Mas Ele teve compaixão porque Ele sabia também que eles tinham fome física. E aqui nós percebemos que o Senhor preocupa conosco de todas as formas. Ele quer nos abençoar, cuidar de nós de todas as formas. E Ele diz: olha que coisa linda, tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E os discípulos respondem. Aí antes de falar com os discípulos, ele diz, no 3, E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Era tão maravilhoso estar com Jesus naquele tempo, eles tinham tanto prazer de estar. Hoje, quando a gente vai orar, mesmo que a gente não está vendo o Senhor, não temos o privilégio que estiver de estar com Ele face a face, mas brevemente estaremos. Eles não queriam ir embora. Eles estavam de jejum. Mas a presença do Senhor, estar com Jesus,
era suficiente para eles naquele momento. Mas Jesus, mesmo sabendo que eles estavam cheios com seus ensinamentos, né? Porque foram 3 dias, mas Jesus sabia que aquela multidão também precisava de algo. Antes que voltasse para suas casas, Jesus não queria que eles voltassem com fome, não queria que eles voltassem de mãos vazias, não queria que eles perecessem no meio do caminho. Pelo contrário, Jesus queria que eles chegassem em casa bem, alimentados espiritualmente e alimentados fisicamente. E no 4, e os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? Onde eles estavam? Num lugar cheio de comércio, onde podia sair e comprar coisa para uma multidão desse tamanho, 4.000 pessoas? Mas eu vou dizer uma coisa para você. O deserto, quando nós estamos no deserto com Jesus, ele sempre tem uma saída. O povo de Deus, quando estava no deserto, a gente pode perceber claramente que foi o tempo que Deus mais abençoou o povo dele. Porque o nosso Deus é dono de toda e qualquer situação. Você está passando por um deserto? Não se preocupe, o Senhor está com você. Ele vai te ajudar a passar por esse deserto. Ele vai te ajudar a passar por essa luta e vai trazer uma saída. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor, como os discípulos estavam, interessante, daqui a pouco nós vamos voltar lá na primeira multiplicação, tem algo que eu quero falar. Como é que eles não pensaram? Opa, nós já vimos esse mesmo milagre um pouquinho antes. Será que eles já tinham esquecido do que o Senhor pôde fazer? E lá ainda eram muito mais pessoas e muito menos o que eles conseguiram no momento. Mas mesmo assim, houve a multiplicação. Então, muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor vão duvidar do que o Senhor pode fazer na sua vida. Mas você não se deixa levar. Você crê que o Senhor pode te abençoar até mesmo nesse deserto. Olha aqui a resposta. E perguntou-lhes, Jesus perguntando, e perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disse-lhes, os discípulos responderam: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que o pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Então vocês vejam aqui, que mesmo diante da incredulidade dos discípulos naquele momento, o Senhor chamou eles para participar do milagre. O Senhor diz: quantos pães tem? 7. Então a multidão vai se assentar e o Senhor faz o milagre e põe os discípulos para distribuir o milagre para cada um. Que coisa maravilhosa! Olha como o Senhor sempre nos dá uma oportunidade de participar da sua maravilhosa obra, de fazer a vontade dEle. Ele queria que os discípulos participassem daquele milagre maravilhoso. Por isso que Ele falou: mande assentar e vocês vão dividir. E olha o que aconteceu. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. Olha só, a bênção do Senhor é completa. A bênção do Senhor nunca é pela metade. Ele deu os pães, e quando surgiu os peixinhos, pouquíssimos também. Mas o milagre foi do mesmo jeito, grandioso. E eles comeram os pães e os peixinhos junto. E olha o que mais. 8. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Eles comeram e saciaram. Eles não comeram só para enganar. Come só um pouquinho, chega na sua casa, você come mais. Não. Jesus não fez isso. A multiplicação do Senhor, a bênção do Senhor é para nos saciar, para que nós não precisamos de mais nada. Ele fez a bênção perfeita, deu a alimentação necessária para que eles pudessem voltar para casa
totalmente saciados. E neste momento que você está me ouvindo, o Senhor quer saciar também a sua alma. Ele quer saciar você. Ele não quer te dar uma bênção pela metade. Ele quer te dar uma bênção completa. E muitas vezes nós falamos, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Pode ter certeza que você tem algo que você possa oferecer para o Senhor, para que seja transformado num grande milagre. Se a gente for ver os milagres que o Senhor operou, principalmente, naquela mulher que o seu marido partiu e ela deixou uma dívida. Naquele momento, o profeta fez um milagre naquela mulher. Ela achou que não tinha nada, mas o que ela tinha foi suficiente para acontecer um grande milagre. E a outra viúva, eu só tenho um pouquinho de pão aqui, mas eu vou fazer para o meu filho e para mim depois. Mas o Senhor deu uma direção para o profeta. É isso aí que você vai usar para abençoar esta vida. Temos sim. Muitas vezes nós achamos que não temos nada. Mas a graça do Senhor, a presença do Senhor em nossa vida faz nós termos aquilo que nós precisamos para acontecer um grande milagre. Aqui nós vimos que Jesus teve compaixão dessa multidão porque eles estavam com fome. Mas se voltarmos um pouquinho aqui no capítulo 6 também de Marcos, onde nós lemos o 8, no Marcos, a partir no 6:34, diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha que coisa interessante. Lá no capítulo 8, fala que Jesus teve compaixão porque sabia que eles estavam com fome física. Aqui nós já vemos que Jesus fala que teve compaixão deles porque eles eram como ovelhas sem pastor. E o Senhor Jesus, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você é ovelha do bom pastor, se você é a ovelha que faz parte desse redil do bom pastor, você é cuidado, tanto fisicamente como espiritualmente. Aqui o Senhor fala, como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus percebeu, Jesus teve compaixão deles, porque eles sabiam que eles estavam perdidos, sem uma direção. E o Senhor sentou, ensinou para eles. E não acabou aí não. Depois o Senhor fala: E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram deles e disseram: O lugar é deserto e o dia já é muito adiantado, já estava anoitecendo. Despede-os para que vão aos campos e aldeias e circunvizinhos e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-os, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupo sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos e abençoou, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Aqui novamente, Jesus manda eles se assentar. Jesus novamente pede os discípulos a distribuir. Muitas vezes o Senhor vai dizer para você: assenta, espera, eu vou chegar com o que você precisa. Creia somente no Senhor, não seja incrédulo. Os discípulos teve experiências maravilhosas com o Senhor. E mesmo assim, nas duas partes, a gente vê ele, onde que nós vamos conseguir pães? No segunda multiplicação, ele sabia que Jesus já tinha feito. Eles podiam dizer assim:
o Senhor já vai fazer algo maravilhoso aqui de novo. Mas eles duvidaram novamente. Nunca duvide do que o Senhor pode fazer na minha vida e na sua. E creia, o seu bom pastor, o pão da vida, vai cuidar de você em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Eu passei por uma luta muito grande de sábado para cá, mas o Senhor, em todos os dias, me alimentou com a sua maravilhosa palavra, me alimentou com as suas promessas maravilhosas. E eu estou firme aqui e digo a você que Ele vai te alimentar também. Confia e creia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, obrigada pela tua maravilhosa palavra. O Senhor, meu Deus amado, que Ele nos mostrou que o Senhor tem poder e autoridade sobre qualquer situação. Que nós possamos crer que o Senhor pode, meu Deus amado, querido, enviar o socorro, enviar a providência naquele que nós clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, meu Pai. De um jeito ou de outro, o Senhor vai trazer a resposta. E a resposta do Senhor é sempre a melhor, meu Pai. Visita cada coração que está me ouvindo neste momento. Guarda, meu Pai, que nós possamos nos assentar e esperar a providência do Senhor. Esse assentar, meu Deus, não é acomodar, mas sabendo que tem momentos que nós temos que esperar pacientemente no Senhor, porque a vitória vem, porque a bênção vem, porque só não desampara aqueles que estão com o Senhor. Essa multidão ficou 3 dias ouvindo o Senhor, e o Senhor sentiu compaixão deles e não quis despedi-los com fome, porque o Senhor sabia que eles iam perecer no meio do caminho. O Senhor alimentou eles fisicamente e espiritualmente, assim como o Senhor faz conosco. O Senhor não nos deixa faltar nada. Muito obrigada, Senhor. Deus seja louvado. Engrandecido seja o teu nome para todos sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus.